pergunta interessante. Tem. O Gerson Lima pergunta: Alex, quais as formas utilizadas para divulgar o livro dos autores da editora após o lançamento do mesmo? Bom, nós temos primeiro as formas de divulgação de livro. A gente tem que focar geralmente na editora pequena, né, nas livrarias. Então nós temos o site das livrarias. Eu conto muito, como eu trabalho muito com autor de primeira obra, eu sempre peço e acho fundamental que o autor tenha também essa busca por pessoas, né? Porque para que eu venda 1000 livros, eu tenho que vender um. Para que eu venda um, eu tenho que vender para quem eu conheço. Para que essa pessoa que eu conheço indique para uma pessoa que eu não conheço. E é assim que você funciona. Então, na verdade, eu não acho possível, por exemplo, existem essas pessoas megalomaníacas e que, na verdade, não sabem como funciona o mercado, é que eu acho pouco provável que você consiga vender alguma coisa em algum lugar que não seja aceita na sua rua. Então, quer dizer, para que você tenha o tempero, quer dizer, na verdade, a temperatura do que aquilo que você tem funciona, é o seu vizinho que vai comprar. Para depois a pessoa da rua de cima que vai comprar. Para depois a pessoa da quadra de cima que vai comprar, até que tome uma proporção maior. Então, os meios de divulgação, é claro, nós temos alguns programas que nós fazemos, e todo autor que sai pela gente, a gente faz uma mídia, que são 19 jornalistas de 19 mídias impressas. Tem outra pergunta aqui. Você falou após o lançamento. E quais os passos entre a chegada do livro, né, até você e a ida do livro à gráfica? Essa é a pergunta do Lourenço. Bom, chegada é análise de obra. Eu sempre gosto de entender qual é o propósito do autor. Depois tem todo o processo de editoração mesmo, né, que na verdade é revisão final, feitura de capa, registro de ISBN, ficha catalográfica, diagramação, prova final e impressão, na verdade. Mas basicamente isso. Bom, então, pela ordem aí, eu gostaria que falasse um pouco da obra, o Davi Veiga, autor de Cadastros Brancos. Davi? Primeiramente, boa noite para todos, né, que estão assistindo. Bom, o Cadastros Brancos, na realidade, assim, hoje ele se encontra como um livro de pesquisa, né? Mas ele já é um projeto que eu tinha de muito tempo, né? Que eu não pensei em ficar focado na pesquisa. Ele é um projeto que até tentei lançar ele como sendo uma ficção, que baseado, claro, em fatos reais, né? Baseado em fatos de pessoas que conheci, inclusive até da minha experiência convivendo nesse mundo, como você citou, Alex, esse submundo, vamos dizer assim, de gangues de São Paulo, né? Que se encontram os skinheads, os punks, entre outros. Só que, quando eu comecei a fazer a obra, escrever o livro, eu percebi que era impossível você falar dele sem você falar de alguns conceitos, né, principalmente conceitos políticos. Então, ele acabou se tornando também um livro de pesquisa, indo muito para esse lado de ideologias já extintas, algumas, né, e muitas delas que tentam se resgatar hoje em dia. Só que ele foi a união da pesquisa, do acadêmico, vamos dizer assim, para o romance, né, romanceado, que é a crônica de cada um nesse mundo, como que ele consegue sobreviver tendo para ele essas ideologias, né? E fomos juntando aí por um tempo, acabou virando o Cadastros Brancos que se encontra hoje, né? Por que eu decidi lançar esse livro, né? Confesso que em parte da minha vida tomei para mim certos dogmas que você vai encontrar no livro, até numa época conturbada que tive na adolescência. Graças a Deus já saí disso, mas juntando tudo, eu falei, não, eu preciso fazer um alerta para a juventude, para tomar cuidado com certos segmentos que eles vão estar seguindo em certo momento da vida deles, né? Principalmente na adolescência e o início da fase adulta, até o amadurecimento, que muitos que se amadurecem acabam saindo dessas vertentes, né? Devido a um casamento, devido a uma profissão e o que seja. Então, justamente foi um alerta que eu fiz para a juventude e também pela parte histórica, pela parte de entretenimento, das crônicas e tudo isso. Mas, na verdade, você escreveu um romance ou é só
um documentário. Não, é um romance também, né? Você tem uma personagem e tal. Ele tá meio que Hemingway, né? Também o Ernest Hemingway, assim como Por Quem os Sinos Dobram, né? Porque ele viveu toda a Guerra da Espanha e escreveu um livro, assim, baseado com personagens fictícios que ele conheceu, e você pode ver que o Robert Jordan, do Por Quem os Sinos Dobram, é o próprio Hemingway também. Então, o Cadarços Brancos está muito parecido. Eu criei um personagem que tem muito de mim, não tudo, né? Para poder apresentar a obra. E ficou meio que a junção da ficção com a realidade, mas claro, sempre lembrando que é um livro de pesquisa, que independente do entretenimento que ele vai te causar, vai te proporcionar, desculpe, você vai poder muito aprender e muito poder saber como é que se apresentam ideologias como o nacionalsocialismo, né, que é conhecido como neonazismo, comunismo, anarquismo, todas as ideologias utópicas, né, como que se apresentam no cenário atual. Então, e você está satisfeito com o resultado, o atendimento da Giostre, o suporte que ela te deu? Muito satisfeito. Editaria outra obra com eles? Continuaria com a Giostre? Inclusive tem um próximo projeto aí, né, que a gente está até conversando hoje, né, que eu vou lançar um outro livro de crônicas também, mas eles são crônicas diversificadas, não fica focado a um mundo assim, específico, como de tribos e tudo. E logo logo vai estar sendo lançado pela Giostre, e recomendo que essa atenção que a Giostre dá para o autor que está se iniciando. Porque a gente tenta sempre, outras editoras por aí grandes, né, vamos dizer assim, né, conhecidas no mercado, que não te dão assistência, como a Giostre por exemplo, se preocupa em acompanhar a obra. O autor pode acompanhar a obra enquanto ela está sendo editada, né? Eu lembro que eu sentava com o Alex e junto a gente ia vendo até cada passo. Não, tira isso aqui, não é legal você fazer isso aqui. Inclusive até design de capa, tudo é um atendimento espetacular, gostei bastante. Tá bom. Então vamos ver agora o Orlando também, contar a história desse livro, como é que ele chegou até a Giostre, do que se refere esse livro seu, A Casa dos Números. Fala aí, Orlando. Boa noite a todos. Eu diria que eu cheguei no Alex por intermédio do vanguardismo dele. Ele é uma pessoa de vanguarda, uma pessoa pioneira. Então, ele percebeu que meu livro tinha um foco um pouco à frente da numerologia normal e se interessou justamente por essa parte de vanguarda. Ou seja, o livro que tem algum ensinamento a mais do que só a numerologia. Bom, o livro ele trata da ciência esotérica da numerologia, onde, na realidade, eu mexo com a numerologia, já estudo a ciência há mais de 25 anos. Mas comecei a praticar com pessoas, com amigos, com mapas numerológicos, coisas bem simples. Aí eu fui evoluindo nesse estudo e resolvi fazer um livro para ensinar a numerologia. Na realidade é o seguinte, não fazer um mapa numerológico, ensinar a pessoa a mexer com os números, a trabalhar com os seus números, a analisar as suas características, os seus fatores comportamentais e a partir daí aplicar para si, para sua família, para os seus amigos, para os seus parentes. Para isso eu fiz um romance, voltei na história da numerologia, desde a época do Egito, contando por que surgiu a numerologia no início lá da construção das pirâmides, que era a numerologia aplicada aos escravos que nasciam dentro das pirâmides, cresciam e morriam ali, então tinha toda uma estrutura montada para se poder ter progresso, para se poder ter aquela civilização escrava trabalhando. Depois dessa numerologia egípcia, foi criada a numerologia pitagórica, criada por Pitágoras. Aí foi dado o conceito emocional aos números, ou seja, o conceito emocional e pessoal, o que representa o número 1 emocionalmente e em termos de características e fatores comportamentais, que atinge a cada pessoa, a cada ser humano. E foram classificados os números de 1 a 9. Então, a partir dessa ciência da numerologia pitagórica, é que se desenvolveu todo o estudo da numerologia de mudança dos fatores comportamentais. Então, basicamente, eu criei um romance falando uma história de toda esse início da numerologia, passando por todos os conceitos pitagóricos e explicando para a pessoa no romance, no dia a dia, que é interpretado, né, por pessoas, tal, explicando como fazer a sua numerologia, o seu mapa numerológico, aplicar para si.
é mais um livro também, diria, como autoajuda. Agora, o seu livro vai ter uma continuidade, me parece que você vai fazer fascículos e tal. A história, ela explica todos os conceitos básicos da numerologia. Comportamentos, personalidade, talentos, números do destino. Então vai explicando toda a história, todos os conceitos básicos. Eu vou lançar possivelmente 14 fascículos, entre 12 a 14 fascículos, que vai explicar cada fator desse, ou seja, cada conceito de numerologia mais detalhado. Então é uma continuidade da história, que já existe uma história, vai ser uma continuidade explicando cada fator numerológico. Vai dar um total de 14. E isso você vai continuar então parceiro da Giostre ou vai procurar outra editora? Não, com certeza parceiro da Giostre, porque esse trabalho de vanguarda que eles fazem é muito importante, é um trabalho de pioneirismo, eu diria. Estar na frente em termos de conceito, em termos de formação de opinião, eu acho muito importante, com certeza vamos continuar juntos. Alex, você está com a bola toda, hein? Está pagando bem, hein? Está pagando bem. Tem alguma pergunta que vale a pena? Não, tenho o Barjon. O Barjon. Né? Obrigado, Barjon. Barjon, o programa do Barjon hoje vai ser às 21 horas. 21 horas. Amigo Meu Manolo. momento com você. Amigo Manolo, parabéns pelo ótimo conteúdo dos seus programas. Sou seu fã. Forte abraço, Barjon. Obrigado, e aí, Barjon. eu tenho uma pergunta aqui antes de ir para o nosso. Para o Guilherme. Para o Davi, pela sua experiência no assunto, qual é o futuro das pessoas desse mundo em que você viveu? E, junto aí, Davi, a Vera diz, estou lendo o seu livro e acho você muito jovem para tantos conteúdos apresentados. A que você atribui isso? Linka uma pergunta na outra, uma resposta na outra, desculpa. Poxa, obrigado, Vera. É o seguinte, o destino de quase todos eles, né, infelizmente não é um destino muito agradável, né, a grande maioria que você tem um número real de pessoas que vai parar na cadeia, chegou casos até de óbito, pessoas que morreram, né, inclusive saiu na mídia alguns, um rapaz que morreu numa briga. Quanto à parte de pesquisa, a parte de conteúdo, como você diz, bom, eu desde pequenidade, desde que comecei a ler, eu fui apaixonado sempre por história, geografia, né, toda essa geopolítica, né, que unindo os dois um pouco, e hoje estou um pouco mais acirrado assim na antropologia e na sociologia, né. Então eu sempre gostei do tema, né. Então para mim é um hobby você agregar conhecimento, né. E aí uniu o útil ao agradável, né, eu espero, e acabou virando o livro Cadastros Brancos que foi lançado aí. Bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo, depois voltamos, o Alex vai explicar muita coisa a respeito da Giostre, principalmente, né? Principalmente para quem o nosso amigo vai falar sobre o rock and roll, o suicida do rock and roll. Mas vocês fiquem por aí, porque olha, 2 palitos a gente está de volta, tá? E vamos continuar, porque a segunda parte vai ser muito mais importante do que a primeira, pode ter certeza.